Isso é uma parada que eu sempre falei por aqui. Sempre contando histórias em vídeos, né? As histórias mais icônicas que entrelaçam curiosidades, entretenimento e futebol. O Botafogo tem uma vasta história excursional pelo mundo, principalmente nas décadas de 50 e 60, o que resultou na sua época mais dourada da história. Como são títulos que hoje não fazem parte daqueles que são chancelados, né, pelas federações, acabam caindo no esquecimento de quem pensa que o futebol nasceu por agora. Muitos confrontos inéditos e tal, aí você faz uma pesquisinha, né, dos brasileiros, né? Palmeiras, Fluminense, Flamengo, Botafogo e tal. Como é que é? Eles já jogaram, não já jogaram? E aí eu vou muito naquela coisa que eu sempre bato, né, que tem muito jovem que acha que o futebol começou no ano 2000, né? Nesse século. Exato. Então, assim, quando você vai fazer esse levantamento, você vê que o Fluminense nunca jogou com o Borussia Dortmund, o Palmeiras nunca jogou com o Porto, o Flamengo jogou uma vez com o Chelsea, e o Botafogo, que passou anos assim, sofrendo com a falta de títulos, com problemas e tal, e hoje é o melhor time do Brasil, ele jogou 3 vezes o Atlético de Madrid e uma vez com o PSG. Então, de todos os brasileiros, por quê? Porque o Botafogo foi a atração mundial nos anos 50, 60. O Botafogo ia excursionar convidado, assim como o Santos. Então, assim, eu acho bom que se coloca o pingo nos is, né? Apesar de Botafogo não ter a letra I, eu acho que coloca bem o pingo nos is e dá o devido tamanho, né? Como os apresentadores adoraram falar na cerimônia de ontem, o Giant, né? O Giant do futebol brasileiro, o Giant, todos eram gigantes do futebol brasileiro. Então, eu achei bem bacana, assim, o pingo nos is. Você cresceu ouvindo a mídia dizer que o Botafogo era o único clube a rivalizar com o Santos de Pelé, não foi? Bem, deixa eu te contar uma coisinha, a mídia mentiu pra você. Luiz Mendes, o comentarista da Palavra Fácil, contou numa entrevista que quem elegeu Pelé o rei do futebol não foi a mídia paulista, mas a carioca, que odiava o Botafogo pelas humilhações que ele impunha a seus rivais. Flamengo, Vasco e Fluminense invariavelmente eram chacota nas mãos de Garrincha e do Botafogo. A verdade histórica é que o Santos era o único clube a rivalizar com o Botafogo, e a maior prova que eu posso te dar é essa foto. Nela nós podemos ver 8 jogadores, mas apenas 5 estavam no Hall da Fama da FIFA. 4 do Botafogo: Garrincha, Nilton Santos, Zagallo e Didi. E apenas um do Santos, Pelé. Mas Stamp, o Botafogo não foi campeão mundial. Deixa eu esclarecer outra coisa, está vendo este edifício? O nome dele é Santos Dumont. Ele começou a ser construído em 1970, e na época, era o mais alto e mais moderno do Rio de Janeiro. O Botafogo adquiriu nada mais, nada menos que 4 andares inteiros nele. Eu não disse 4 salas, eu disse 4 andares inteiros. Mas como o Botafogo conseguiu dinheiro para isso? Em 1962, ao contrário do que a mídia diz, o mundo não queria ver Pelé, queria ver Garrincha. O Botafogo cagava e andava para o Mundial de Clubes, ele queria excursionar pelo mundo, porque pagava muito mais. Ele se tornou o clube com mais homônimos do mundo, a nome de rua na Holanda chamada Botafogo, e o Glorioso ganhou tanto dinheiro que se tornou um dos clubes mais ricos do Brasil à época. Sim, tudo isso depois escorreu pelos dedos e essa fortuna virou cinzas, mas isso fazia parte da predestinação, porque o Botafogo precisava atravessar um deserto de 21 anos, o que só seria possível se ele calçasse as sandálias da humildade. Sim, tudo o que acontece ao Botafogo é fruto de planejamento e tem a ver com o livro sagrado dos maias, o Popol Vuh. E agora em 2024 nós podemos comprovar isso definitivamente, porque ele aguardou pacientemente até que o Fluminense conquistasse a Libertadores em 2023, para que ele se tornasse o 12º clube brasileiro a alcançar este título. No século XXI, aos 120 anos de idade. À noite do dia 21, o 21 depois do 21 por 2-1 em 2010.
O futebol é só uma desculpa e o Botafogo é mais que um clube, é uma predestinação celestial.